A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos encerrando o trimestre com a lição de número 13, com o seguinte tema: Assembleia de Jerusalém. O capítulo 13 do livro de Atos leva-nos à segunda parte do livro. Na primeira parte, capítulos de 1 ao 12, Jerusalém é o centro da narrativa e o tema principal é a expansão da igreja de Jerusalém por toda a Palestina. Agora, Jerusalém passa para um segundo plano e Antioquia se torna o centro da narrativa, visto que a expansão da igreja na Ásia e Europa dependia exclusivamente dali. Esta expansão realizou-se por meio de 3 viagens missionárias de Paulo, cada uma começando e terminando em Antioquia. Deste ponto em diante, conquanto muitos judeus fossem alcançados pelo Evangelho, o avanço mais significativo acontecia entre os gentios e os pagãos. O Evangelho deixava de ser um legado exclusivamente judaico e se tornava numa dádiva outorgada por Deus a todos os povos. A igreja estava já adquirindo uma visão global da vontade de Deus, que era de tornar conhecida a todas as nações, tribos, povos e línguas a salvação pela fé em Jesus Cristo. Com o início das viagens missionárias de Paulo e Barnabé, milhares de gentios foram congregados à igreja. A primeira viagem missionária aconteceu entre os anos 46 e 49 e resultou no surgimento da igreja na Galácia. Milhares de gentios foram atraídos ao evangelho através do ministério de Paulo e Barnabé. Não muito depois, surgiu a primeira crise de ordem doutrinária. Alguns judeus cristãos, oriundos da igreja de Jerusalém, saíram ensinando que os gentios deviam se circuncidarem, conforme o costume judaico. Eles diziam: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. A primeira dificuldade, então, foi causada pelo rápido crescimento, pela inclusão dos gentios na igreja e, claro, pela imaturidade ainda espiritual. Milhares de gentios foram trazidos para o seio da igreja. A liderança da igreja era predominantemente judaica e a questão do relacionamento entre os gentios e a lei judaica ainda não estava completamente amadurecida. As igrejas fundadas por Paulo e Barnabé durante a primeira viagem missionária, principalmente na região da Galácia, estavam sendo as primeiras afetadas pelos judaizantes que exigiam a circuncisão. Não muito depois de Paulo ter deixado aquelas igrejas, eles foram até ali com uma pregação judaica. E esta crise, então, foi provocada porque os judeus convertidos ao evangelho tinham um alvo que era de manter a tradição judaica entre os novos convertidos que já faziam parte da igreja. Tendo tomado conhecimento desse fato, Paulo, que se achava em Antioquia, escreveu-lhes então a sua carta. A primeira carta de Paulo, provavelmente escrita, foi Gálatas, onde ele mostra um grande desagrado diante do que estava acontecendo. Paulo escreveu: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Os judaizantes percorriam os lugares todos por onde Paulo havia passado, pregando a graça de Deus e a salvação pela fé em Jesus Cristo, e colocavam em risco os grandiosos resultados da obra missionária. De acordo com Gálatas, capítulo 2, os judaizantes começaram a influenciar até mesmo o apóstolo Pedro e depois Barnabé, que estavam em Antioquia nesse tempo. Paulo encarou o problema com energia, acusando-os de dissimulação. Quando então ele escreve: mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.
Gálatas 2, 14 e 16. A repreensão produziu efeito positivo. Na Assembleia de Jerusalém, que iria se realizar logo adiante, Pedro apoiou intransigentemente a argumentação de Paulo. A questão levantada pelos judaizantes precisava ser resolvida, então, para evitar um risco da igreja ficar dividida logo no início, em dois grupos, um judaico e outro gentílico. E, para ajudar na solução de tão grave problema, a igreja de Antioquia enviou representantes aos apóstolos em Jerusalém. E então, o assunto foi amplamente discutido. Apesar dos argumentos do partido judaizante, da igreja e o peso da influência de Pedro, apoiado por Barnabé e Paulo, que narraram as bênçãos de Deus sobre a missão gentílica, prevaleceu. Então, ponto de número 1 trata da questão doutrinária. É exatamente isso que a gente vai agora andar um pouco mais lento na análise. O relatório missionário. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Atos 14, 27 e 28. A discussão doutrinária sobre a necessidade da circuncisão para os crentes começou exatamente aqui nesse relatório, quando Paulo e Barnabé chegaram da primeira viagem missionária e contaram o resultado das conversões. Nesse relatório, os missionários narraram que Deus havia feito uma grande obra entre os gentios e que eles foram agregados à igreja. Paulo e Barnabé haviam contemplado a ação de Deus na conversão, no novo nascimento, de centenas de gentios que estavam depositando a sua fé unicamente em Cristo para a salvação, sem nenhuma exigência da lei. O legalismo judaizante. Então, alguns que tinham descido da Judéia e ensinavam os irmãos, dizendo: se vós não circuncidardes, não podereis salvar-vos. Esse grupo tiveram uma grande discussão e contenda com Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, resolveram subir a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, para resolverem aquela questão. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado, muito incomodado com aquela situação. Esse grupo geralmente era composto por fariseus, supostamente convertidos, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, e que resolveram, então, opor-se à conversão dos gentios. Houve discordância. A questão colocava em risco a unidade da igreja e exigiu uma resposta rápida por parte da liderança. E por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia resolveu levar a questão para a igreja-mãe em Jerusalém, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e anciãos. Ponto de número 2, o debate doutrinário, uma questão crucial. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Quando a discussão sobre a necessidade da circuncisão foi levantada, então os judaizantes afirmaram com mais veemência ainda que a igreja deveria sim guardar a lei. Deviam ordenar que os novos convertidos observassem a lei de Moisés. Ora, já haviam passado cerca de 20 anos desde o Pentecoste. Mesmo assim, muitos ainda não entendiam praticamente quase nada sobre a graça de Deus. Havia um grande grupo de sacerdotes na igreja de Jerusalém, bem como muitos religiosos, que ainda seguiam as práticas do Antigo Testamento. Afinal de contas, nem os evangelhos nem as epístolas ainda não haviam sido escritas. Era um período de transição e tempos assim são sempre muito difíceis. Há uma pequena dificuldade de entendermos se Paulo escreveu a epístola aos Gálatas um pouco antes ou um pouco depois da Assembleia de Jerusalém. O que sabemos é que o apóstolo trata do assunto da salvação exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, com
quando escreveu, e ele demonstra grande autoridade quando ele diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidardes, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Gálatas 5, de 1 a 6. A experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Pedro foi o primeiro a ver a gravidade desta questão. Ele lembrou, na Assembleia de Jerusalém, a todos, de sua experiência na casa do gentil Cornélio. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos 15, de 7 a 11. Convém lembrar que o recebimento do Espírito Santo também foi o argumento usado por Paulo, quando escreveu aos Gálatas, falando sobre o selo da salvação, ou seja, sobre o sinal de que Deus os aceitou. Paulo disse: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3,13, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Nesse sentido, o movimento pentecostal tem provas sobejas de que Deus se agrada da fé dos que creem. Em todos os lugares onde o Evangelho é pregado, ainda vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Deus se agrada da fé que se apega unicamente com Cristo para a salvação, conforme lemos na palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da fé, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Finalizando a sua defesa, Pedro faz referência à remoção do jugo da lei. De fato, a lei era um jugo que pesava sobre os judeus, mas esse jugo havia sido removido por Jesus Cristo. O que a lei pode fazer e o que a lei não pode fazer? A lei pode mostrar a santidade divina, mas não pode santificar o homem. A lei pode estabelecer o padrão perfeito de Deus, mas não pode justificar o pecador. A lei pode mostrar a gravidade do pecado, mas não pode purificar o pecado. A lei pode decretar a morte, mas não pode dar a vida. A lei pode condenar, mas não pode salvar. Tudo aquilo que era impossível à lei, Deus realizou por meio de seu Filho Jesus Cristo. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3, 4. A fundamentação profética da fé gentílica. E havendo-se ele calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome.
E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, e faz todas estas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Atos 15, de 13 a 18. Tiago foi o último a falar e se concentrou na palavra profética. Tiago era irmão de Jesus. Foi o escritor da epístola que leva o seu nome. Ele e seus irmãos só creram em Jesus depois da ressurreição. Tiago era um profundo conhecedor da lei. Há pelo menos 10 referências à lei em sua epístola. E, portanto, desfrutava de grande prestígio entre o partido legalista da Igreja de Jerusalém. Inicialmente, Tiago afirmou que concordava plenamente com Pedro de que Deus tinha aceitado os gentios pela sua graça. De acordo com a sua argumentação, a salvação dos gentios estava predita nas Escrituras. Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte do seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça. Tiago disse que a profecia de Amós, capítulo 9, 11 e 12, concordava com o testemunho sobre a conversão dos gentios. Segundo o profeta, o tabernáculo de Davi seria reerguido no fim dos tempos, a fim de congregar todos os povos que invocariam o nome do Senhor. Deus havia planejado isso desde a eternidade, mas foi revelando essas verdades de forma gradual. Portanto, segundo Tiago, não era justo sobrecarregar os gentios, novos convertidos, com os rigores da lei de Moisés. Ponto de número 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Tiago aconselhou a Assembleia a escrever aos cristãos gentios uma carta. Essa carta pedia que eles se afastassem dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. A idolatria e a prostituição sempre foram reprovadas por Deus. Quanto à questão dos alimentos, é importante lembrar que a igreja primitiva costumava fazer refeições comunitárias e praticava hospitalidade. A maioria das igrejas se reuniam em casas e algumas congregações realizavam refeições de comunhão como parte da celebração da ceia do Senhor. Essas refeições provavelmente não eram diferentes dos almoços e jantares que hoje nós organizamos na igreja, nos quais cada família traz uma porção preparada para somar com as outras doações, e aí se faz um grande banquete. Se os cristãos gentios levassem alimentos que os judeus consideravam impuros, isso causaria divisão na igreja. Paulo trata desse problema mais especificamente em Romanos 14 e 15. Quanto à proibição de comer sangue, sabemos que foi determinada por Deus antes do tempo da lei, Gênesis 9, 4. Depois foi repetida por Moisés, Levítico 17, 11, Deuteronômio 12, 23. Se um animal era morto por estrangulação, o sangue permanecia no corpo e tornava a carne inapropriada para o consumo. Daí a admoestação para não usar esse tipo de abate. Ainda hoje o Espírito Santo se acha presente na igreja para apontar o caminho dos ajustes necessários a fim de que evitemos o legalismo e a fim de que honremos a graça divina, respeitando a consciência de nossos irmãos. Se dermos ouvidos à voz do Espírito Santo, pelo seu Espírito evitaremos grandes perdas e conservaremos a unidade da igreja pelo vínculo do amor. E sobre tudo isso revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. A orientação do Espírito na Assembleia. A orientação do Espírito também visava a preservação do testemunho do Evangelho entre os judeus não convertidos, porque grande parte da igreja ainda se identificava com a sinagoga judaica. E é bem provável que em algumas cidades a congregação inteira de algumas sinagogas, todos criam em Jesus Cristo. Se os cristãos gentios abusassem de sua liberdade em Cristo,
Essa atitude poderia ofender tanto os judeus salvos como os não salvos, e isso impediria o bom testemunho do Evangelho. Assim, era necessário não comprometer a graça de Deus com o legalismo judaizante, bem como também não dar ocasião à carne, conforme ensinou Paulo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 13 e 14. O parecer final da Assembleia. Concluídos os debates, a Assembleia chegou à seguinte decisão: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Atos 15, 28 a 31. Vamos à conclusão de nossa lição. Era de suma importância que a igreja permanecesse rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça. Do contrário, ela se tornaria apenas uma seita judaica. Também era essencialmente necessário que os apóstolos não rejeitassem os judeus menos esclarecidos. As bases da nova aliança devem ser renovadas de tempos em tempos, a fim de que as novas gerações não retornem aos rudimentos dos preceitos judaicos. O legalismo deve ser rejeitado, porém, os judeus não. A igreja, como o corpo de Cristo, é a fusão de todos os que creem. Não importa a cor, a raça ou o sexo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. A igreja do primeiro século teve grande êxito em resolver os seus problemas doutrinários por 3 razões. Primeira, por causa da sua fidelidade à palavra. Segundo, por causa do amor aos irmãos. E terceiro, por causa de sua submissão ao Espírito Santo. A igreja atual precisa aprender a conciliar esses 3 pontos para evitar as suas frequentes divisões. A fidelidade à palavra é a espinha dorsal que mantém a verdade de Deus de pé. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade, segundo os Coríntios 13, 8. O amor aos irmãos deve ser preservado, porque ele é o vínculo da perfeição. A verdade deve ser ensinada com amor, a fim de que haja o perfeito crescimento espiritual. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Efésios 4,15. E por fim, a submissão ao Espírito Santo é a garantia de que saberemos tomar decisões sábias no momento preciso, na hora certa, e estas decisões engrandecerão o nome do Senhor e edificarão a igreja. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, verso 13. Louvado seja Deus. Estamos chegando então à conclusão deste trimestre, com esta maravilhosa lição, com estas lições preciosas que vão prevalecer e vão permanecer em nossos corações para sempre. Agradeçamos a Deus. Eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e poderosa que nos ensinou, que nos instruiu e que nos encheu de ânimo e fé para seguirmos de acordo com a Tua perfeita vontade. Abençoe todos os meus irmãos, dando a eles a devida graça, o entendimento, a luz, guiando-os segundo a vontade e o poder do Espírito Santo. Abençoe as igrejas em toda parte, todos os povos que invocam o seu nome possam conhecer a imensa e poderosa graça de Cristo para a salvação. Te louvamos hoje sempre agradecidos,
dizendo amém e amém.